Vamos para mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é mestre, Senhor, e Ele ensina com autoridade. É maravilhoso aprender com Jesus. Peça a direção do Espírito Santo que esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor, para receber do banquete que é a palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 1 ao 11. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Amém? Então, nós vemos aqui Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Então, nós vemos aqui que a multidão, que os principais sacerdotes, a multidão, eles levam Jesus para Pilatos e começam a acusar Jesus. Que Jesus está pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César. Eles começam a incriminar Jesus. Então, Pilatos começa a interrogar Jesus. E pergunta para ele se ele é o rei dos judeus. E ele fala: Tu o dizes. Jesus usa a fala de Pilatos e diz: Tu o dizes. Então Pilatos fala que não achou culpa algum sobre aquele homem. Quando Pilatos ficou sabendo que ele era galileu, então ele manda ele para Herodes, porque Herodes era da Galileia. Então ele pegou e entregou Jesus para Herodes, que Herodes interrogasse ele, porque ele era galileu e Herodes era da Galileia. E Herodes estava em Jerusalém nesse dia. Então ele passa Jesus para Herodes. E nós vemos aqui que Herodes ficou feliz quando viu ele, que há muito tempo Herodes queria ver Jesus, porque com certeza ele ouvia falar dos milagres que Jesus estava fazendo, dos grandes feitos de Jesus, mas quando ele começa a interrogar Jesus, Jesus nada responde para ele. Nós vemos aqui que Jesus não responde nada. Ele queria, aqui no texto diz que ele queria, no versículo 8, no finalzinho, esperava que ele faria fazer algum sinal. Então ele achava que Jesus ia fazer algum milagre na frente dele. Então ele ficou feliz em ver Jesus, achando que Jesus ia fazer milagre para se mostrar para ele, mas Jesus nem respondeu as perguntas deles. Então nós vemos aqui que no final do texto, então, e daí bem no final, no versículo 9, interrogando com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então ele não respondia nada para Herodes, porque ele não queria se defender, porque ele sabia que ele tinha que passar pela morte de cruz. Então se ele não podia, ele não se defendia, ele ficava quieto, eles acusavam e ele ficava quieto. Então nós vemos que aqui no final que Herodes devolve ele para Pilatos. Como que ele ia interrogar Jesus? Jesus não respondia nada. Então nós vemos no final aqui que ele, escarnecendo dele, vestiu ele com uma roupa resplandecente e torna a enviá-lo a Pilatos. Ele devolve, porque ele não achou nada sobre Jesus para incriminar Jesus. Então ele devolve
Jesus para Pilatos. Nós vemos aqui que Jesus, ele não procurou se defender. Ele não procurou se defender perante Pilatos e ele não procurou se defender perante Herodes. Nós vemos que tinha uma multidão, várias pessoas acusando ele. Imagine, né? Se a gente imaginar o cenário, se a gente imaginar na época lá o cenário, um monte de pessoas acusando. Vamos supor, se a gente se colocar no lugar de Jesus, um monte de pessoas acusando a gente. A gente vai querer falar, isso é mentira, isso não é verdade, a gente vai querer se defender. Mas Jesus, ele nada falou, não se defendia. Estavam falando contra ele, não se defendia, porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Ele foi entregue a eles e ele tinha que passar por aquilo. E qual a lição que eu aprendo aqui com Jesus? Que tem muitas vezes a gente não deve procurar a nossa defesa, a gente deve falar para se defender. Muitas vezes, depende da ocasião, do momento, muitas vezes é melhor a gente ficar quieto, em silêncio e não se defender. A gente tem que aprender a ter sabedoria. E a sabedoria que Jesus nos ensina aqui é que às vezes é hora de falar e às vezes é hora de ficar em silêncio. Nem sempre a gente precisa se defender, a gente precisa preparar a nossa defesa. Principalmente às vezes no momento familiar em casa, que a gente tem mais, às vezes, tem mais atrito, às vezes, por causa da convivência. Às vezes é a hora da gente ficar quieto. Você tem alguém alterado? Ao invés da gente querer se defender, a gente querer revidar, às vezes é melhor ficar em silêncio. E o silêncio, às vezes, evita muitas coisas. Evita palavras desnecessárias saindo da nossa boca. Porque quando a gente está alterado, a gente tende a falar coisas que a gente não deve. Então é bom a gente acalmar o coração e muitas vezes ficar em silêncio. Que a gente aprenda aqui com Jesus que ele podia sim se defender, podia falar em defesa dele, mas ele nada falou. Quando Pilatos pergunta, ele só responde com a pergunta: tu o dizes? Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Ele está afirmando que Pilatos está dizendo que ele é o rei dos judeus, mas nada mais ele falou a respeito em sua defesa. Então o que eu aprendo? Muitas vezes eu preciso ficar quieto em vez de falar. Nem sempre é hora de falar. Tem a hora de falar e tem a hora de se calar, de só escutar e ficar quieto. Porque às vezes, na sabedoria, às vezes a gente sabe o momento certo para falar e o momento também para a gente ficar, não abrir a boca, ficar em silêncio. Que vai, às vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras, muitas vezes. Então isso que nós aprendemos aqui com Jesus. Os principais sacerdotes, os escribas e uma multidão levam Jesus para ser interrogado por Pilatos. Pilatos não acha culpa sobre Jesus, porque de fato Jesus não tinha nenhuma culpa, ele é inocente. Ele não estava indo caminhando para a morte porque ele era culpado, ele estava caminhando para a morte por amor, porque ele estava carregando o nosso pecado, carregando tudo aquilo sujo que é na nossa vida, o que é o pecado. Ele estava indo na morte no nosso lugar. Mas ele não tinha culpa nenhuma. Nós vemos então aqui que Pilatos não acha culpa sobre Jesus. Mas os principais sacerdotes, que deviam ser o guardião da palavra de Deus, eles acusavam e eles queriam a morte de Jesus de todo jeito. Por que eles queriam a morte de Jesus? Por causa da inveja. Eles não reconheciam Jesus por causa da inveja. Se eles abrissem o coração e quisessem conhecer Jesus melhor, Jesus ia transformar a vida deles. Mas por causa da inveja, a inveja cega. O orgulho cega. Essas coisas nunca devemos ter no nosso coração, porque isso atrapalha a gente ver a grandeza de Deus, a ver os grandes feitos de Deus quando a gente tem muito orgulho, tem inveja. Então a gente tem que ter a humildade de Jesus. Porque nós aprendemos aqui com ele passando pelo momento mais difícil da sua missão, que estava chegando perto dele ser morto, e ele age com sabedoria e fica em silêncio. Então eu aprendo com Jesus que muitas vezes eu tenho que ficar em silêncio. Nem sempre eu preciso me defender. Amém? Feche seus olhos neste momento. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca, Senhor, no mais íntimo do coração, Senhor, abrindo o entendimento, Senhor, que eles possam entender a Tua palavra, ter amor pela Tua palavra, Senhor, que eles possam entender a hora de falar e a hora de calar-se. Toca, Senhor, no coração e transforma vidas, resgata vidas, Pai, pessoas que não conhecem a Tua palavra, não têm amor pela Tua palavra, Senhor. Visita, Senhor, esses corações e enche do Teu Espírito Santo
para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam transformadas pelo Teu amor, Senhor. Que muitas pessoas reconheçam o Teu sacrifício, reconheçam o Teu grande amor que o Senhor fez, que o Senhor entregou, o Senhor deu o Teu Filho amado para morrer no nosso lugar. E Ele sacrificou, Ele passou pela morte de cruz no nosso lugar. Que muitas pessoas venham se acordar, Senhor, venham ter fé e caminhar contigo, se aproximar do reino, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.